Oi, gente, tudo bom? É o Dernozima aqui, querendo conversar com vocês, ter um papo reto sobre duas questões hoje, né, nesse vídeo de hoje. Uma é sobre liberdade de imprensa e a outra é sobre o caso envolvendo as investigações da pastora Flor de Lis, né? E eu gostaria de falar sobre esses dois casos usando o mesmo texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo de número 20, onde está escrito o seguinte: Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, meus queridos, o que a gente tem aqui nesse texto, né? A gente tem aqui um profeta, João Batista, que fazia várias exortações, né, ao povo. Então ele exortava o povo a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Deus. Ele anunciava o evangelho ao povo, né? Porque de uma certa maneira João ele já começava a falar sobre Jesus. Quando Jesus Cristo foi batizado, ele começou a anunciar: olha, esse é Jesus, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é com ele que vocês têm que ficar. E esse João Batista, ele foi preso porque ele apontou um pecado de Herodes, né? Que era o governante da Judéia naquele tempo. E o que tinha acontecido era que Herodes havia se casado com a mulher do seu irmão, né? Ele havia se casado com Herodias, que era a sua cunhada, a mulher do seu irmão. E outras maldades que João Batista vinha criticando. E aí o que o Herodes fez foi lançar João no cárcere, né? O que isso tem a ver com liberdade de imprensa, em primeiro lugar? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, gente, é o seguinte: jornalistas não são profetas, tá? Porque o profeta, ele é alguém que fala em nome de Deus, ele é alguém comissionado por Deus, movido pelo Espírito Santo para falar em nome de Deus. Entretanto, existe uma coisa comum entre profetas e jornalistas. É que tanto profetas quanto jornalistas, eles se sentem movidos, é parte do dever deles, denunciar os erros dos governantes. Falar sobre as maldades que eles cometem. Apontar os erros deles como sendo erros, ao invés de sermos convenientes e perguntarmos apenas aquilo que eles querem ouvir e fazermos apenas perguntas que engrandeçam e enalteçam o governo deles. O verdadeiro profeta, ele vai criticar quando precisa haver uma crítica. Assim como o verdadeiro jornalista, ele também vai investigar e ele vai fazer críticas ao governo federal, ou ao governador, ou ao prefeito, ou a qualquer autoridade que seja, quando isso for cabível, quando esse for um momento. E eu acho que nós cristãos deveríamos ter uma certa solidariedade quando jornalistas são ameaçados de tomarem porrada, que foi o termo que o presidente Jair Bolsonaro usou, né, de serem espancados, porque eles fizeram uma pergunta que o presidente não gostou de ouvir. Por que a gente deveria sentir solidariedade em relação a isso, meus queridos? Porque isso é o que acontece com os profetas. Nos lugares onde a igreja é perseguida, a perseguição muitas vezes é por motivos políticos, né? Quando a gente vai lá para a China, por exemplo, o motivo do governo chinês ter uma desconfiança em relação ao cristianismo não é um motivo religioso, é um motivo político, por exemplo. Então, pastores, né, profetas, pregadores, eles são perseguidos em ambientes ditatoriais porque eles são vistos como ameaças políticas. E da mesma maneira, meus queridos, o repórter que pergunta para o presidente uma pergunta que é incômoda para ele, esse repórter, quando ele recebe uma resposta como aquela que o Jair Bolsonaro deu, ou como tantas outras, né, que ele tem dado para a imprensa, hoje, por exemplo, também numa coletiva, ele falando sobre a Covid-19, ele falou, né, que se for um desses bundões aí da imprensa, tem maior chance de morrer. Quando ele está fazendo isso, o que o presidente está fazendo? Ele está fazendo o mesmo que Herodes quis fazer aqui, fez com João. Ele só não faz com o repórter porque ele não pode, graças a Deus, porque nós ainda vivemos num ambiente democrático. Mas, meus queridos, eu tenho que querer proteger o repórter, porque se o repórter pode apanhar, ou imagina num ambiente totalitário, né? Ele pode apanhar, ele pode ser torturado, ele pode ser morto, porque ele faz uma pergunta. Meus queridos, os profetas verdadeiros de Deus podem ser submetidos a esse mesmo tipo de tratamento. Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele não vai se calar quando ele vê Herodes com Herodias. O
O verdadeiro profeta de Deus, ele não vai se calar quando ele vê que o presidente, o governador ou o prefeito está envolvido num esquema de corrupção. Ele não vai deixar que o nome de Deus seja tomado em vão, ou pior, seja tomado com finalidade escusa de dar um verniz de justiça que cubra esse tipo de corrupção. Então, por esse motivo, meus queridos, a gente precisa ter uma solidariedade com os jornalistas. É preciso que a gente condene a fala do presidente, porque a liberdade de imprensa, meus queridos, se essa liberdade cai, não se iludam. A liberdade da pregação profética também cai. Nós precisamos dessa liberdade para poder anunciar o evangelho, para poder fazer exortações ao povo, para podermos exercer o ministério de João Batista, que para os nossos dias, de maneira contextualizada, sem ir para a cadeia, meus queridos. Então, o perigo não é só quando a ditadura é comunista, não. Tá? Quando um presidente manifesta esse tipo de reação violenta, nós precisamos estar atentos, nós precisamos condenar para que as coisas não fiquem piores. Agora, meus queridos, o profeta, ele pode exortar, né, moralmente, porque em tese ele tem uma vida moral correta. E, infelizmente, o que a gente vê no nosso Brasil é que nem todos têm guardado isso. E é o que, infelizmente, parece ser o caso dessa deputada, né, a Flor de Lis, que está sendo acusada, né, pela polícia de ter sido a mandante do assassinato do seu marido, que é pastor. Né? Pelo menos é a acusação, é aquilo que tá sendo trazido pelas investigações da polícia. E nós ficamos muito tristes com isso. Por quê? Porque quando a gente fala de pastores, ou mesmo de pastoras, tá? Embora eu particularmente não seja favorável ao ministério feminino, eu reconheço, essas mulheres foram consagradas pastoras, elas são líderes da igreja. E o que nós esperamos dessas pessoas é uma vida moral correta. O que nós esperamos dessas pessoas é que elas sejam como João Batista e não como Herodes. E é lamentável quando nós vemos pastores e pastoras tendo que responder na justiça ou tendo que responder perante a sociedade por crimes, sejam crimes de assassinato, sejam crimes de estupro, de abuso sexual, de crianças, ou até mesmo questões de abuso espiritual de pessoas que fazem parte da igreja. Porque, meus queridos, o profeta não é apenas alguém que critica com a sua boca. Em tese, ele é alguém que é santo, ele é alguém que prega com a sua vida, ele é alguém que, movido pelo Espírito Santo, ele mostra qual é o caminho a seguir. E por mais que a gente tenha falhas, e eu tenho muitas, inúmeras, é só você me seguir nas redes sociais que você vai ver um monte dessas falhas, um monte dessas faltas, mas há um limite para tudo isso, meus queridos. E a gente não pode chegar ao ponto de sofrer acusações como essa, sabe? É melhor perder o ministério e se separar do que chegar ao ponto de ser acusado de ter mandado matar uma outra pessoa. E a gente precisa reconhecer que a integridade precisa voltar a ser um valor reconhecido por nós. Nós precisamos voltar a cobrar e a orar pedindo que Deus dê integridade aos nossos pastores, aos nossos profetas, aos nossos líderes. E como irmãos em Cristo, nós temos que nos oferecer como amigos, como amigas, para ajudar essas pessoas a conseguirem vencer os seus pecados, se manterem numa vida santa. Porque a credibilidade da igreja, a credibilidade dos profetas depende dessa vida de santidade. E eu quero pedir para você que está me ouvindo agora, para você orar pela minha vida, para você orar pedindo para que Deus me dê integridade no ministério. E pedindo também para que Deus esteja garantindo que o Brasil seja um país onde existe liberdade, tanto a liberdade de imprensa quanto a liberdade da pregação profética da palavra de Deus. E é isso, gente. Sou pastor da Free Church Reforma e Carisma, aqui em Brasília, no Distrito Federal, uma igreja que a gente está plantando agora. Se você quiser participar da nossa igreja, é só você mandar uma mensagem para mim, que eu passo a informar para você os links dos nossos cultos, para você poder participar. Que Deus te abençoe, uma boa semana para vocês e até mais.